garotas, garotas, garotas e também muito conteúdo. Uma das revistas mais icônicas de todos os tempos, a Playboy foi muito além de uma simples publicação e se tornou um dos maiores símbolos da cultura moderna e um negócio de centenas de milhões de dólares. Tudo começou a partir da visão de Hugh Hefner, um americano que curiosamente foi criado em um lar totalmente conservador na cidade de Chicago durante os anos da Lei Seca. Antes de ser mundialmente conhecido como a personificação de sua marca, Hugh era um rapaz tímido que vivia uma vida extremamente regrada e repleta de limitações e proibições. E depois de uma desilusão amorosa, decidiu adotar uma nova persona sob o apelido de Hef. A nova faceta fez com que ele assumisse uma postura mais extrovertida e abriu caminhos para que ele se tornasse uma pessoa bastante popular por onde passava. Na mesma época, ele começou a escrever uma espécie de jornal escolar, em que ele atuava também como cartunista, reportando os eventos de seu cotidiano. Após se formar, a brincadeira abriu portas para que a partir de 1944 ele trabalhasse como cartunista para o exército americano. Durante o período do fim da Segunda Guerra Mundial, em que os cartoons eram uma forma importante de comunicação entre as forças armadas e a população americana. Após 2 anos, Hefner foi dispensado do exército e rumou para a Universidade do Illinois, onde se formou em psicologia com especialização em artes. Posteriormente, ele passou a trabalhar como cartunista e editor de revistas na cidade de Chicago, enquanto também cursava sociologia. Até então, Hugh seguiu um caminho tradicional e havia deixado a personalidade Hef em segundo plano. Ele se casou em 1949, aos 23 anos de idade, e enquanto isso, continuou trabalhando no mercado editorial. Dentre seus trabalhos, ele passou um tempo na Esquire, uma revista de prestígio famosa pelo conteúdo de interesse masculino que abrangia temas cotidianos, como comportamento, esportes e carros. A revista era reflexo da expressão masculina da época, em que os homens americanos começavam a experimentar um enorme salto econômico, que popularizou um novo estilo de vida conhecido como American Way of Life. E nesse contexto, os homens se interessavam por várias novas temáticas que foram introduzidas na cultura americana naquele período. Porém, a revista decidiu mudar sua sede para Nova York, e Hefner pediu um aumento salarial para custear sua mudança, pedido que não só não foi atendido, como também gerou sua demissão do trabalho. Nos anos seguintes, ele passou por outras publicações, incluindo uma revista infantil, mas, insatisfeito com os rumos de sua vida, ele decidiu criar sua própria revista, onde ele poderia expressar livremente suas ideias. O projeto era criar uma publicação semelhante à Esquire, só que ele precisaria de um diferencial para se destacar no concorrido mercado editorial. Principalmente, pois ele não tinha capital ou reputação para peitar a antiga empregadora. E dessa forma, ele decidiu adicionar o elemento que a revista da antiga empregadora não tinha: mulheres nuas. Até então, já existiam outras revistas de mulheres nuas, mas elas eram marginalizadas e consideradas de baixíssima qualidade. Por conta disso, Hefner pensou em uma forma de reinventar os ensaios fotográficos, adicionando uma ideia de nu artístico às fotos de sua futura publicação. A título de curiosidade, inicialmente a nudez era bastante discreta e a publicação só veio a apresentar um nu frontal total em 1972. Além disso, ele se inspirou na moda das chamadas pin-ups, que eram bastante populares principalmente entre os militares e serviram para criar o visual inicial dos ensaios fotográficos. Sob essa premissa, ele reuniu todas as suas economias e foi à procura de investidores para sua ideia. E após muito insistir, ele conseguiu chegar ao capital inicial de $8.000, fruto de alguns empréstimos, penhores de seus próprios bens e $1.000 que foram investidos por sua mãe, que curiosamente era extremamente religiosa e desaprovava a nudez nas revistas. Com o dinheiro, foi criada a primeira edição da revista, com reportagens variadas. E para compor o diferencial, Hugh arrematou uma seção de fotos de Marilyn Monroe nua, feitas para um calendário no início de sua carreira, pelo valor de $500. O ensaio inaugurava a tendência de estampar mulheres famosas nas páginas da revista, algo que viria a ser predominante na publicação somente décadas depois. Por fim, o nome escolhido para a publicação
deveria ser uma referência a um estilo de vida despojado. E a primeira escolha foi Stag Party, que significa festa do cervo e é uma gíria para a festa de despedida de solteiro. Mas já existia uma revista com o nome de Stag, o que poderia causar confusão e até problemas jurídicos para a futura empreitada. Então, o nome definitivo veio de uma expressão usada para designar homens populares que aproveitavam os prazeres da vida cercados de belas mulheres. Playboy. A expressão, que no Brasil ganhou sentido pejorativo, se casava com a grande ideia da revista, ser uma publicação para homens que tinham esse perfil bon vivant. E assim, em dezembro de 1953, surgia a publicação que ganharia o mundo. As primeiras tiragens foram vendidas nas bancas da cidade de Chicago, e apesar de esperançoso, Hefner duvidava que a revista pudesse ter novas edições. Ainda assim, a primeira edição vendeu mais de 50 mil cópias, com o preço de 50 centavos de dólar. Um sucesso absoluto, principalmente por ser uma tiragem independente. E que chamou a atenção da Empire News Co., que decidiu investir na revista a fim de torná-la uma publicação nacional. Em conjunto, o próprio Hefner negociou acordos publicitários para veicular anúncios nas páginas da revista, tornando-a imensamente lucrativa. Com os incentivos, além da revista estar presente em toda a América, ela também ganhou um corpo de editores e redatores que, desde o início, trabalhavam para que a revista tivesse, acima de tudo, um conteúdo de alto nível, principalmente nas seções que não envolviam mulheres nuas e que eram a maior parte da publicação. Dessa forma, ainda que muitos homens conhecessem a revista pelas mulheres estampadas, eles se fidelizavam à publicação por conta de seus artigos e reportagens. Na oportunidade, também foi desenhado o famoso coelhinho da Playboy, que surgiu da ideia do artista Art Poe como uma referência à vida sexual agitada dos coelhos, e que também ia ao encontro da gíria que relacionava mulheres e fêmeas de coelhos. O símbolo seria usado inicialmente como um ponto final dos artigos da revista, mas logo passou a compor todas as artes que envolviam a marca. E em meio ao crescimento do negócio, a vida do próprio Hugh começou a se confundir com a revista, principalmente depois que ele se separou de sua esposa após 10 anos de casamento. Juntos, os dois tiveram 2 filhos. E a separação ocorreu em um período em que o fim do matrimônio era extremamente mal visto pela sociedade. Abalado, Hefner encontrou abrigo na persona que ele mesmo havia criado na adolescência, e dessa forma ele se tornou uma espécie de personificação do estilo de vida que sua revista publicava, se tornando um verdadeiro playboy. Dessa forma, aos 34 anos de idade, o empresário misturava a vida pessoal com a vida profissional e se tornava um ícone e uma espécie de sonho de milhares de americanos. Solteiro, bem-sucedido e rodeado por lindas mulheres que, em alguns casos, inclusive estampavam as páginas de sua revista. O sucesso era tão grande que, em 1960, a revista tinha tiragem anual de 1 milhão de exemplares, o que tornou Hefner milionário. E a marca Playboy foi muito além da revista, ao arrematar por mais de 2 milhões de dólares em valores da época uma casa de entretenimento que se tornou o primeiro Clube Playboy em 1961. Assim como a revista, a casa materializava a ideia em torno da marca e atraiu mais de 100 mil visitantes nos seus 3 primeiros meses. E o empreendimento foi o primeiro de uma série de aquisições imobiliárias que começaram a fazer parte de um império que incluía também hotéis, cassinos e outros clubes espalhados pelos Estados Unidos. E toda a estrutura gerava no final dos anos 60 mais de 100 milhões de dólares por ano para a marca, consolidando o auge do negócio que deixava de ser uma simples revista e se tornava um colosso milionário. E apesar de ser famosa por promover mulheres bonitas e um estilo de vida despojado, a revista também dialogava com temas sociais importantes, o que lhe deu credibilidade junto a figuras influentes da época, de forma que a publicação também ganhou uma famosa grade de entrevistas que tiveram personalidades antagônicas, como Malcolm X e Martin Luther King. E teve até os Beatles como entrevistados. Nesse contexto, a Playboy dialogava com homens de todos os tipos e camadas sociais, e também ajudava indiretamente na promoção de causas sociais, fomentando debates importantes em uma época de grande agitação social nos Estados Unidos.
Alguns dos artigos eram escritos pelo próprio Hefner, que defendia veementemente a liberdade de expressão e criticava medidas que envolviam censura ou discriminação contra diferentes grupos étnicos e sociais. Dentre as pautas discutidas, a revista decidiu abraçar também a temática sexual, principalmente por conta dos movimentos que ocorreram na década de 70, o que fez com que a revista ficasse ainda mais liberal e desinibida, tanto nas informações quanto nas fotos publicadas. Na mesma época, Hefner aumentou ainda mais a mística em torno de si, ao adquirir a propriedade que ficou conhecida como Mansão Playboy. Adquirida em 1971 por $1,1 milhão, a casa em Los Angeles passou a ser a residência do magnata e se tornou também o cenário de promoções e ensaios da marca, e o palco de festas que se tornaram mundialmente famosas e que inspiram celebrações até hoje mundo afora. Curiosamente, apesar da fama, a propriedade não foi a primeira mansão a receber o nome, já que o empresário teve uma outra mansão com o mesmo nome em Chicago anos antes, mas que não teve nem de longe a mesma repercussão que o lendário imóvel em LA. E fazendo cada vez mais barulho, a Playboy passou a ser uma empresa de capital aberto na mesma época, registrando faturamento cada vez maior ano após ano. Mas, apesar da receita crescente, a empresa registrou lucro de apenas $2 milhões em 1975. Na ocasião, a empresa começava a se aventurar na produção de filmes adultos e programas de televisão, que apesar de promoverem ainda mais a marca, não davam lucro. Além disso, o próprio Hefner misturava sua vida pessoal à empresa, e o seu estilo de vida extravagante impactava também o caixa do negócio, já que não era barato manter toda a atmosfera que o envolvia, e que além das festas, compreendia também imóveis luxuosos, carros e até aviões personalizados com o coelhinho da marca. E o comportamento foi sendo repetido até a década de 80, quando a revista registrou um prejuízo de mais de $69 milhões. A crise fez com que o número de clubes fosse reduzido de 22 para apenas 3 em 1982. E a derrocada fez com que Hugh Hefner deixasse o comando do negócio, que foi passado para sua filha Chris Hefner, com a responsabilidade de tornar a marca novamente lucrativa. Sob seu comando, a empresa passou a investir fortemente na internacionalização da revista. Até então, a publicação original já era exportada para outros países, e ela também já tinha chegado a alguns países através de licenças que criaram publicações nacionais, como no caso do Brasil em 1975, fruto de uma parceria com a editora Abril. Em conjunto, a revista passou a se popularizar também em outras regiões, como Ásia e Europa, onde tem operações consolidadas até hoje. Além disso, os cassinos foram vendidos e o foco do negócio retornou ao mercado editorial, também através das produções cinematográficas que alternavam altos e baixos. Na revista, o número de reportagens envolvendo questões sociais aumentou e passaram a ser inseridas pautas que envolviam discussões detalhadas de temas como sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis, em uma época de enorme tabu e preconceito por conta da descoberta da AIDS. As decisões fizeram com que a empresa voltasse para o azul, mesmo com faturamento menor, mas ao mesmo tempo também deu início a uma briga com o governo norte-americano, especialmente com o então presidente Ronald Reagan, que atendeu ao clamor popular e mudou a classificação da revista sob acusações de que o conteúdo era completamente indevido para o âmbito familiar. Em meio a essa briga, a revista conquistou sobrevida no mercado americano ao trazer celebridades para estampar suas páginas, com ensaios envolvendo nudez total ou parcial e que envolveram até mesmo a cantora Madonna. Curiosamente, a prática já era popular no Brasil, que se tornou um dos mercados de maior sucesso da publicação, que alcançou seu auge durante o final dos anos 90, quando 2 edições bateram mais de 1 milhão de exemplares vendidos. As edições da Feiticeira e da Tiazinha, 2 modelos populares na televisão brasileira. Por aqui, a edição nacional se popularizou com a mesma fórmula da matriz, e também ganhou notoriedade pelas entrevistas com
famosos e personalidades nacionais. E internacionalmente, durante a década de 90, a marca foi uma das primeiras publicações do planeta a entrar no mundo digital, com um site pioneiro que em 1997 chegou a ter 7 milhões de visitas por dia, isso nos primórdios da internet. No digital, a marca teve temporariamente bastante sucesso ao integrar artigos, fotos e vídeos em um único espaço, com conteúdo gratuito e pago. Porém, foi a própria internet que anos depois começou a afetar o negócio, especialmente da matriz nos Estados Unidos. Principalmente a partir dos anos 2000, quando a empresa passou a sofrer com a chegada de diferentes concorrentes e também por conta da pirataria, que fez com que os conteúdos pagos do site e da revista fossem publicados gratuitamente em outros sites. Dessa forma, a marca teve um prejuízo de mais de 160 milhões de dólares em 2000. E ao longo dos anos, foram várias as tentativas de salvar o negócio e retomar o antigo sucesso. Mas, sem verba, a publicação não conseguia mais atrair mulheres famosas dispostas a tirar a roupa, e nem tinha sob seu comando talentosos redatores e editores como antigamente. Dessa forma, a empresa passou a focar no conteúdo adulto explícito, principalmente por meio de seu canal de televisão pago, que mesmo assim gerava um resultado ínfimo perto dos dias de glória. Em algumas oportunidades, a revista até tentou reviver a antiga glória, apostando em ensaios seminus de celebridades como a atriz Lindsay Lohan, mas, mesmo assim, o esforço não surtiu efeito. A derrocada fez com que em 2011 a empresa fechasse o seu capital, em um acordo que fez com que Hugh Hefner se comprometesse a vender todas as suas ações para um grupo de investidores, no prazo de até um ano após a sua morte. Vale lembrar que na época ele tinha 85 anos de idade. Em seus últimos anos, Hugh Hefner continuou chamando a atenção por seu carisma e pela atmosfera que representava, e sempre acompanhado de seu tradicional hobby vermelho. Ele faleceu em 27 de setembro de 2017, aos 91 anos de idade, e deixou 4 filhos. Apesar da fama de solteirão mulherengo, ele se casou novamente em 1989 e outra vez em 2012, mas sempre deixou claro que os matrimônios não o impediam de se relacionar com centenas de outras mulheres simultaneamente. E após seu falecimento, como combinado, o negócio foi integralmente vendido. Um ano antes de sua morte, a icônica mansão Playboy também foi vendida, e por 100 milhões de dólares, metade do valor inicialmente pedido pelo empresário. No Brasil, apesar de ter tido uma sobrevida dos dias de glória de cerca de mais de 10 anos em relação à matriz, a revista Playboy também começou a amargar uma série de prejuízos, e os impactos foram sentidos na qualidade e na repercussão da publicação. A operação brasileira foi tocada pela editora Abril até 2016 e vendida para o grupo PBB, que lançou algumas publicações alternadas até descontinuar a revista em 2017. Enquanto isso, a operação internacional tenta salvar o negócio de alguma forma, investindo também em conteúdo para a internet. O famoso logo também foi licenciado para a produção de roupas e souvenirs, mas a receita é ínfima perto do que já foi gerado pela marca nos tempos áureos. A revista ainda é publicada em 27 países, mas em parceria com empresas que possuem a licença da matriz para tanto. Em 2016, houve uma decisão questionável quando a matriz anunciou que não mais publicaria fotos de mulheres nuas em suas revistas, sob o pretexto de estar realizando um ato em respeito aos novos tempos e às mulheres. Porém, após uma grande queda nas vendas, menos de um ano depois, a empresa voltou atrás. De toda forma, a Playboy ainda tenta encontrar um novo caminho, mas parece não ver um horizonte nem próximo daquilo que já foi um dia. Ainda assim, a marca conquistou um grande legado que ainda mexe com o imaginário de milhões de pessoas e continua como um dos principais ícones da história moderna e uma das marcas mais conhecidas do mundo. E por conta disso, a história da Playboy é mais uma história que merece ser contada em nosso canal, e foi um pedido de nossos inscritos. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!